5 horas e 5 minutos, vamos começar, pessoal. Se vocês conseguem me escutar, por favor, tirem do mudo rapidamente. Ótimo, pode ser um joinha também. Ok. Obrigado, obrigado, Ok. obrigado. Sim, Como vocês podem ver, estamos numa reunião íntima aqui com isso aí. 90 pessoas, então eu vou pedir para todo mundo é, o kit básico de microfones do Moodle. Podem ficar com a câmera ligada ou desligada de acordo com a preferência de vocês. E aguinha e cafezinho, que o nosso papo vai ser muito bom, tá? Todos conseguem ver minha tela? Pode dar um joinha também. Excelente, pessoal, excelente. Então, antes de mais nada, eu gostaria de dar as boas-vindas. Temos de CEOs, CTOs, CIOs, gerentes de projeto, analistas, superintendentes de grandes e médias empresas de todos os segmentos que vocês imaginarem. Então, a gente está muito feliz de estar aqui para discutir isso. Nosso evento de RCS para devs e tech leads e para todo mundo que está interessado nessa nova tecnologia que está chegando, tá? Hoje, quem vai apresentar, né, quem vai participar dessa discussão, dessa apresentação, é o Fernando Steller, founder e CEO do D1. Fernando, se quiser dar uma palavrinha, dá um oi para todo mundo saber quem você é. Oi, oi todo mundo. Então, esse é o Fernando, nosso CEO. Fernando Wolff, founder e CEO da Smarkio. Wolff, cadê você? Valeu. Boa tarde, Excelente. pessoal. Tudo bem? Silvio Pegado, nosso Head Business Development Communications Product da Google Latam. Cadê você, Silvio? Fala, gente, tudo bem? Obrigado pelo convite. Esses são os nossos gentlemen aí que vão contribuir com a discussão. E eu sou o Thomas Mansur, Head de Marketing e Design de Serviços da D1. Vou fazer a parte mais bruta da apresentação, mas Silvio, Wolff e Steller vão complementando, tirando dúvidas. E ao final também a gente vai ter mais uma rodada de dúvidas também para vocês também, enfim, todas as dúvidas mesmo serem sanadas. Basicamente, o esqueleto, a anatomia da nossa apresentação, vou fazer uma apresentação bem rápida de quem é D1 para quem ainda não nos conhece, uma visão geral da tecnologia do RCS, as aplicações, uma matriz comparativa rápida entre o RCS, o SMS, o WhatsApp e o Apple Business Chat, para vocês terem uma noção mais contextual e comparativa mesmo, como que ele funciona em termos de tecnologia, como contratar e as dúvidas também, tá? Então vai ser assim, bem intro relâmpago para vocês entenderem o contexto, tá, pessoal? Então basicamente entre grandes empresas e clientes, são as empresas que a gente atende, existe um ecossistema de canais de comunicação, e esse ecossistema de canais de comunicação, que varia do e-mail até o call center, tem uma variação de escalabilidade que ele atinge e do preço, né? Um call center, uma chamada no call center é R$ 12 aproximadamente, um e-mail é 2 centavos. Existe uma ponte aí de 600 vezes o valor que a gente ajuda grandes empresas a orquestrar do canal mais barato ao mais caro, para elas terem um controle melhor desse relacionamento com o cliente ao longo de todos os canais. Então, basicamente, tanto o outbound, que é a empresa saindo para se comunicar com o cliente, quanto o inbound, a gente tem uma plataforma de orquestração, que é a plataforma D1, com uma camada de inteligência artificial e conversacional também, que é toda a tecnologia Smarkio. Tá? Então, tanto outbound quanto inbound, a gente tem uma plataforma que cuida para que grandes empresas consigam comunicar com um grande volume de consumidores ao mesmo tempo, sem gastar tanto com call center, sem gastar tanto com impresso, enfim, trabalhar nesses canais mais escaláveis e onde os canais realmente que as pessoas estão e que gostam de ser atendidas e que elas gostam de engajar também. Tá? Tirando essa apresentação relâmpago, basicamente essa visão geral da nossa plataforma, que a gente gera documentos, PDFs, faturas, apólices, a gente orquestra ela em todos os canais, tem toda essa camada conversacional de chatbot assistentes virtuais, uma camada de certificação jurídica para quem trabalha em instituições financeiras ou em seguradoras também, isso é bem relevante, e depois uma parte de analytics para acompanhar a performance de jornadas e das pessoas também. Tá? Resumindo, a gente está basicamente transacionando 2 bilhões de documentos e mensagens por ano para mais de 100 milhões de CPFs diferentes, eu diria assim, né, CPFs individuais, e também mais ou menos 60 milhões de atendimentos via chatbot por ano. Então a gente está trabalhando em larga escala para várias das maiores empresas do Brasil, que são só alguns de nossos clientes, mas a gente está trabalhando com os maiores bancos, os maiores varejistas, as maiores seguradoras, entre outros. Tá? Então esse foi um minuto de momento jabá, só para vocês conhecerem mais ou menos de onde a gente vem e por que a gente está discutindo sobre essa tecnologia. E aí, como que a gente tangibiliza toda essa oferta de outbound e inbound? A gente tangibiliza literalmente através das jornadas digitais que eu comentei lá no começo. Então pode ser uma jornada de welcome kit, ativação de cartão, uma jornada de cobrança, negociação, fatura 100% digitais também, né, como esse exemplo aqui.
jornadas de status de compras, se vocês forem algum tipo de varejista, jornadas de transbordo de call center, todo tipo de jornada digital que inclui a costura entre todos esses canais e o relacionamento e a satisfação do cliente, a gente faz para as maiores empresas do Brasil. Agora que eu fiz essa introdução, para vocês entenderem mais ou menos onde a gente está surgindo, agora eu posso apresentar realmente o tema dessa apresentação, o que é o RCS. Então, basicamente, resumindo, a gente tem essas jornadas digitais. Então, independentemente de quantos canais que a gente vai ativar, a gente vai desenhar uma jornada única digital e N jornadas para uma única plataforma, que é a nossa plataforma. E agora sim, a gente está aqui para falar do RCS, que é o Rich Communication Services. Raquel, quero te pedir um favor, consegue fazer uma enquete relâmpago para a gente entender quem já ouviu falar no RCS? É uma pergunta bem simples. Quem já ouviu falar no RCS ou quem nunca ouviu falar e vai ouvir falar pela primeira vez aqui agora, tá? Basicamente, o RCS que eu vou começar a falar aqui agora é um novo... O Silvio vai puxar minha orelha, mas existe um grande problema de name aí, mas o RCS é um protocolo. A gente, como é uma apresentação mais técnica, olha só, a enquete foi lançada, pessoal. Antes de eu seguir, a enquete foi lançada. Vocês já ouviram falar em RCS, sim ou não? Se vão ouvir falar pela primeira vez aqui hoje, então votem em não. O protocolo você acertou, Thomas. O protocolo é por aí mesmo. Né? Nessa Os marqueteiros vão falar que, cara, não fala protocolo, cara. Mas aqui a gente está no público certo, né? Então, protocolo todo mundo entende. O pessoal de marketing que briga comigo para falar protocolo. Exato. Engraçado, eu não consigo ver o resultado da enquete. Depois aqui eu conta pra gente. São 122 pessoas. Excelente, pessoal. Então, como hoje o papo é mais técnico, eu posso falar mesmo que o RCS é um protocolo, assim como o SMS, né? O Short Message Services, o RCS é o Rich Communication Services, criado pela Google. Eu não vou falar do ecossistema inteiro, pessoal, mas só para vocês entenderem que a Google está chegando com uma estratégia muito robusta de comunicação, tanto outbound quanto inbound, e a gente vai falar só de um pedaço dessa estratégia. Se vocês tiverem alguma curiosidade também, vocês podem perguntar ao longo dessa apresentação. O Silvio está aqui também para tirar essa dúvida, mas a gente vai falar só do RCS, que é esse canal outbound que a gente vai mostrar para vocês tudo aqui. Mas a Google também está lançando SMS verificado, que é, né, vir o logo e o nome da empresa ao invés de um número aleatório do SMS, uma chamada verificada, que é quando a empresa te liga e vem o logo dela e o motivo da ligação, então é um produto muito legal deles também. O Business Messaging, que é um chatbot que atende a empresa logo ali no mecanismo de busca, né? Na verdade é um sistema de mensageria que pode ser implementado um bot, e o Google Assistant. Então, desse ecossistema todo, que é esse Business Connection Products, a gente vai falar do RCS, tá? E por que o RCS é relevante? Acho que a Raquel falou uma parcial aqui. Muito bem. Muita gente já escutou falar do RCS. Por que o RCS é relevante? Porque a Google resolveu criar um novo canal rico para marcas, né? Que é esse RCS Business Messaging, que é esse protocolo de mensageria de negócios. Porque o SMS é um protocolo de 30 anos, que não mudou ao longo dessas últimas décadas, que é muito limitado para as nossas expectativas hoje enquanto consumidores, né? Então, como todo mundo conhece, e todo mundo provavelmente está cansado de receber SMS, provavelmente na caixa de mensagem do celular, na maioria das vezes é spam. Infelizmente o SMS tem um limite de caracteres, ele não tem cor, não tem imagem, não tem branding, no sentido de identificar a empresa que está enviando aquela mensagem. Ele não tem confirmação de leitura e ele tem um engajamento e uma taxa de resposta muito baixa, até porque ficou um canal muito saturado, né? Esse canal que todo mundo já conhece. Vendo uma oportunidade e querendo entrar na briga de cachorro grande que Facebook está dominando com WhatsApp, Facebook Messenger, Instagram, e a própria Apple também tem o Apple Business Chat, a Google resolveu entrar com toda essa estratégia de comunicações também para participar dessa aventura. Então, a primeira coisa que eles fizeram, uma vez que eles são donos do ecossistema Android, é simplesmente atualizar o aplicativo de mensageria. Perdão, alguém falou alguma coisa? Vou continuar aqui. Basicamente, eles atualizaram o aplicativo de mensageria deles, que é o Messages. Quem tiver Android aqui agora pode literalmente ver que o aplicativo de mensagem de vocês da Android provavelmente recebe o RCS. E a primeira coisa que eles fizeram enquanto modificação é colocar o nome da empresa quando você recebeu uma mensagem, uma descrição, uma logo verificada, provavelmente igual, né, ao Instagram e ao Twitter,
Então, toda uma série de pequenos detalhes que dão muito mais confiança para o consumidor, principalmente quando ele está recebendo uma mensagem que diz respeito a uma transação financeira, dados sensíveis. Então, já chegaram mudando e fazendo essas pequenas modificações que são bem mais interessantes para a nossa experiência enquanto consumidores também, ao invés de vir um ID aleatório igual o SMS. Tá? Então, complementando aqui só, Boa, Wolf. O nome e a marca, né, esse label aqui todo que o Tom está mostrando, ele está dentro da própria caixa de mensagens do celular. Não é que criou-se uma nova caixa para recebimento dessas mensagens de RCS. Então, o usuário ele recebe tanto as transacionais SMS das empresas que não estão utilizando esse canal, quanto o RCS. Então, não é que é uma nova caixa ou um aplicativo que o usuário vai ter que baixar no celular dele. Para ele, é transparente. Ele não precisa ter uma outra coisa dentro do celular. Esse acho que é um dos grandes ganhos aqui da solução, que é você tá já embarcado no celular do cliente. Exato. Então aqui eu vou dar uma visão geral das funcionalidades, depois alguns estudos de caso, algumas aplicações para vocês terem noção. Então, como vocês podem ver, tudo aqui é exemplos de mensageria do RCS e tem umas mídias muito mais ricas do que a gente está acostumado, né? Então tem desde imagens e GIFs animados com botões pré-estabelecidos, esse aqui no caso é de download de aplicativo, mas aqui tem uma imagem maior que é diferente, com outros botões de agendamento ou ir para um site. Aqui tem um carrossel, que são mídias muito mais interessantes, muito mais ricas para quem quer apresentar pacotes diferentes, produtos diferentes, upsell e cross-sell. Esse tipo de estratégia é bem interessante também. Um botão de ligar diretamente para a empresa, entre outras coisas, lembrando que tudo aqui pode ter esse nível conversacional também, né, que você pode programar como é que a sua empresa vai responder às necessidades dos consumidores. Mas agora que a gente viu essa visão geral, eu vou passar com mais calma em alguns estudos de caso, e aí sim conto com o Wolf, Steller para me complementarem também à medida que a gente for apresentando. Tá? Então, algumas aplicações do RCS. Uma que todo mundo está acostumado, principalmente agora com muitos aplicativos de banco e muita transação financeira agora sendo feita pela internet, o duplo fator de autenticação pelo RCS é muito diferente do que nós todos estamos acostumados. Ao invés de você receber um SMS com um código, ter que memorizar aquele código, ir para o seu aplicativo e colar ali, ou ir para o seu computador e colar ali, através do RCS você só precisa confirmar e ele já empurra a informação, né, com esse fallback aqui no final das contas, né, um fallback automatizado, que já faz a sua autenticação. Então você só recebe, confirma e ele já autentica que é você, sem precisar fazer aquela transição entre um SMS e um outro lugar, por exemplo. Se quiserem complementar. Eu queria complementar aqui que assim, a gente tinha visto essa primeira aplicação quando o Google trouxe para a gente, e depois a gente acabou vendo que essa mesma funcionalidade, para, por exemplo, reset de senha, ela funciona muito bem, seja se eu preciso fazer um reset de senha de um aplicativo ou de um site ou de uma plataforma interna da empresa, porque eu não preciso mandar o token para ele depois voltar dentro da página que eu estou pedindo a permissão. Então eu faço quase que um single sign-on da mensagem que eu envio, ele dá o confirmar, isso chama uma API desse sistema que eu preciso fazer o reset e eu dou o single sign-on, né? Quer dizer, eu logo o cliente do outro lado. Então, ele traz aqui uma capacidade, principalmente para esse tema de reset de senha, que em todas as plataformas a gente fica disparando e-mail e SMS, e que é um processo, muitas vezes, ou o cliente não recebe, ou é um processo chato, né? Porque ele tem que pegar de um lado e digitar do outro. Esse é um tema importante para quem é gerente de produto, porque ele traz de cara uma experiência muito melhor, e a gente se depara toda hora com duplo fator de autenticação, né? Hoje não tem uma solução que não te solicita um duplo fator. E eventualmente você pede para mandar SMS, o SMS não chega, aí você pede para ligar, aí não toca o telefone. Eu já tive alguns perrengues assim de ter que ficar esperando um duplo fator que chega, ou enfim, às vezes já chega desatualizado. E só o fato de chegar, mesmo que chegue rápido, você tem que copiar, colar, abrir uma outra aplicação. Não é um negócio legal. No iOS, na Apple, ele parece que ele já tem algumas situações que ele identifica que o SMS chega, ele já grava para você e você entra no sistema.
mas isso é bem limitado. Aqui, como o Wolf falou, é importante para quem mexe com o produto, porque vai mexer com usabilidade. Você imagina que é um clique, como se fosse um single sign-on acontecendo por baixo. Poxa, isso em termos de usabilidade é perfeito. E para quem é de engenharia, desenvolvimento, você está falando de segurança também, né? Porque a comunicação é criptografada, e no SMS não é. Então a gente tem problema também de envio de senha de cartão de crédito por SMS, que gera um monte de discussão dentro de banco, gera mas essa não dá para criptografar isso? Não dá, porque a própria tecnologia do SMS não é criptografável, né? Ô, Fernando, se eu posso também complementar uma coisa super interessante aqui, é que, por exemplo, as operadoras zerar o tráfego, né, dessa solução, né? Então, ou seja, as operadoras em parceria, né, junto aí com a D1, que também é parceiro desse grupo, eles zeraram o tráfego. Então, por exemplo, vou receber uma autenticação, mas eu não tenho saldo, né? Então, vou usar o pacote de dados. Então, você consegue receber mesmo assim, porque as operadoras zeraram esse tráfego. E também esse ponto é interessante também de zerar o tráfego no RCS. E também outro ponto que é interessante, que eu vejo que são as métricas. Então, por exemplo, você sabe que, por exemplo, o usuário, quando você manda a autenticação, você sabe se o usuário leu e se abriu a autenticação. Você leu e abriu. Então, você consegue ver, por exemplo, e fazer... eu mandei mensagem, ele abriu, se abriu e não clicou. Por que ele não clicou? Será que a solução está no problema? Então, você consegue ter uma visão aí maior das métricas em cima desses botões. Esse layer de métricas é muito interessante. Pessoal, agora um outro exemplo. Eu vou esperar para vocês entenderem exatamente a transição, porque parece que é tudo uma coisa só. Tá? Isso aqui é um site, mas agora todos esses carrosséis aqui é tudo RCS. Parece uma experiência nativa de aplicativo, depois ele abre uma notícia realmente no browser. Então, como o Silvio falou, antes dele abrir o browser, até ali então era tudo zero rating. O usuário mesmo não estava pagando por nada. É claro que depois que ele entra em um site, aí ele vai acessar o pacote de dados dele ou a internet deles. Mas esses carrosséis dinâmicos também são um diferencial super interessante. Um exemplo bem legal de confirmação de reservas, mas na verdade é uma integração com o Google Agenda. Então todo tipo de estudo de caso, de experimentação que vocês quiserem fazer com o agendamento de eventos com o cliente de vocês pode ser interessante, porque aqui é uma confirmação de reserva, mas poderia ser a confirmação de uma visita, um agendamento de pagamento, um agendamento de renovação de algum tipo de produto. Então é legal porque não só o RCS vai fazer essa mídia mais rica, incentivar a pessoa a fazer essa integração com o Google Agenda dela, mas como vocês também vão estar usufruindo do próprio push do Agenda depois que ela fizer esse agendamento, né? Porque ela vai receber uma notificação do próprio Google Agenda ali também. Para um Welcome Kit de seguro, por exemplo, a pessoa vai pagar em 10 vezes, 10 boletos, você já coloca na agenda dele os 10 boletos. E o que é mais legal é que você ganha algumas comunicações grátis, entre aspas, né? Porque a agenda já tem o seu push natural de lembrete que você configura. Então você acaba ganhando algumas mensagens que também não vão ser biladas, né? Não vão ser cobradas. Exato. Um outro exemplo, recomendação de produtos, na verdade, é o carrossel ali, né, que a gente estava vendo, por exemplo, aqui que tem vários interessantes também. É interessante que no começo dessa animação, o consumidor clica aqui nesse escudinho para verificar que é um negócio verificado. Olha só, eu clico aqui, olha, é um negócio verificado pelo Google. Então tem muito mais certeza e confiança daquelas ofertas, daquelas informações que estão sendo apresentadas ali também. Tá? E aí se o botão vai ser para ver detalhes em um site ou para entrar numa conversação com um bot, para negociar alguma coisa, fica a parte de quem está realmente querendo desenhar aquela jornada, né? Mas são muitas possibilidades. Só complementar aqui, o carrossel de produto, ele pode ser enviado na própria mensagem ativa. É claro que eu posso ter um bot depois que tem uma interação de carrossel, mas imagina que eu posso enviar 4, 5 imagens na própria mensagem inicial que eu mando, no ativo. Então, ele não é só uma funcionalidade do bot que pode estar lá interagindo. E o importante é que todas essas mensagens, todos os carrosséis, aí eles vão ser baixado zero rating, né? Então não vai, mesmo que a pessoa não tenha dados, esteja fora do Wi-Fi, sei lá, não tem saldo, vai conseguir ver. Obviamente não vai conseguir sair de lá, porque se clicar vai abrir o browser e aí vai precisar de internet. Mas pelo menos o impacto da recomendação que você está dando, ou para o bot continuar conversando com ela não precisa de saldo para fazer isso. Exato.
Promoções, aqui são uma aplicação mais simples, mesmo só para ver a riqueza mesmo do tipo de comunicação que pode ser feita, né? Então, pô, chega uma mensagem com um nome, com um logo, certificada, uma tagline explicando o que sua empresa faz, uma super imagem com um link, é uma outra experiência do que chegar um SMS que você não sabe de onde veio, ou um WhatsApp também que não é tão rico assim em muitos dos casos, né? Então é legal esses widgets, banners, cupons que vocês podem fazer também, é um tipo de aplicação bem interessante. É muito bom também, né? Tô falando bem que a imagem está estática, né? Para você usar GIFs, é super interessante, que o GIF chama muita atenção, né? Botar com um fundo com cores fortes, vibrantes, né? Uma Black Friday, por exemplo, atrai bem a atenção do cliente, né? A gente fala muito com as operadoras que trabalham muito nesse desenvolver também a conversa de SMS, migrar também para o RCS. E uma das coisas que hoje em dia elas fazem, por exemplo, aquelas campanhas de upsell, né? Upgrade do aparelho, e aparelho não vem nenhum aparelho, né? Seria só um link lá, tem que clicar, e a ideia deles é colocar tipo, o aparelho rodando na tua frente, você consegue ver as funcionalidades e qual o play que já te oferecendo, né? Então isso é interessante. Exato. A gente não pode mostrar infelizmente, mas a gente está fazendo vários projetos interessantes para Black Friday que incluem exatamente isso que o Silvio falou, que são GIFs, dá alguns segundos, é legal, tem uma limitação de tamanho, que é 250k, mas dá alguns segundos de GIF que dá para fazer muita coisa legal também. E aqui, por final, um outro estudo de caso também, que é um review de produtos, né? Depois de um serviço, depois de qualquer tipo de interação, as empresas podem propor que o consumidor dê uma nota, né? Um rating de 1 a 5 estrelas, aqui é quase similar a um CSAT, para entender qual que é o termômetro que aquele consumidor achou, tanto de um produto, tanto do atendimento, quanto do serviço de maneira geral. Então vou deixar rodando aqui mais um pouco para vocês entenderem que já vem as opções certinhas de 1, 2, 3, 4 ou 5 estrelas também, que é bem legal. Aqui, ó. Eu boto em 4 e pronto. Então também é um jeito legal também de conseguir. Eu não sei exatamente se a gente vai conseguir fazer isso via NPS, mas seria bem interessante também. Então pode ser um estudo interessante. Pessoal, dito isso, a gente está tocando bem rápido, porque acho que o mais importante vai ser discutir os exemplos, discutir os estudos de caso, e ele mais para frente também vai ter uma parte um pouco mais técnica de como que vai funcionar entre empresas e APIs, etc. Então agora eu quero passar... tem mais um exemplo na verdade. Esse aí, Silvio, quer contar pra gente? Esse aqui é muito interessante, está no roadmap breve. Esse daí é spoiler, hein? Esse aqui é spoiler, gente. Esse aqui é spoiler. Esse é o GoPay, né? Não, o GoPay tá ainda lá em estudo lá de roadmap e tal, mas é a solução, né, que foi desenhada justamente você arrastar o dedo do GoPay dentro da aplicação do Android Messenger. Você não precisa sair da aplicação, você dentro dela você vai e arrasta, faz esse swipe aí. Mas e toda aquela interação antes ali, que parece olha só, parece um aplicativo nativo, isso aqui é tudo RCS. Carrossel, cliquei, aí o pagamento depois vem o Google Pay. Tudo bem, spoiler, né, Silvio? Isso aí... Mas agora sim, pessoal, quero mostrar... Só acrescentar um ponto aqui no tema do e-commerce aqui, né? Que a gente já entra pro e-commerce conversacional, né? A aplicação do RCS, ela tem todas as funcionalidades de um conversacional. Então a gente fala muito de bot, porque é a forma mais eficiente que a gente tem de atender o cliente, mas a aplicação também faz o handoff para um atendimento humano. Então, se eu precisar cair para um humano, fazer o atendimento no humano e depois dar para ele, assim que tiver liberado aí o Google Pay, uma opção dele comprar o produto, ele compra no conversacional, sem ter que ir para o e-commerce de saída. Então, a ideia é que o conversacional seja humano, robôs e mensagens ativas interagindo dentro dessa plataforma. Wolf, e também acho que e por enquanto, né, a gente entende que a melhor solução é fazer fim a fim dentro da aplicação, mas por enquanto, como aí uma contingência, daria para abrir um WebView, né? Abrir um WebView, bota o cartão de crédito, dá um ok, mas aí você já fez a parte conversacional já conversou já com a gente, né, com o humano, e você só conclui a compra. Então, de fato, dá para trabalhar por enquanto, né, nesse modelo. E essa parte de pagamento também dentro do conversacional, hoje em dia, com o Pix também, você pode trocar chave, enfim, muitas aplicações legais vão acontecer por conta do Pix agora, já poder fazer o pagamento transferência instantânea. Alguém? A gente Pode vai perguntar, colocar Marcos. perguntas aqui no chat para vocês irem respondendo, ou a gente vai levantando a mão aqui falando com vocês? Agora que você já está aqui, Marcos, mete bronca. Deixa eu ver um ponto.
tem uma apresentação, porque assim, tem um monte de pergunta aqui, aí o Wolf vai falar agora, não é? Vocês querem matar algumas perguntas agora para não sair de contexto? Ou o Wolf vai falar coisa que já vai ser respondida? O que vocês preferem? Eu preferia terminar aqui para a gente pegar as perguntas, senão a gente teria que ir para o slide para frente para a gente... Legal. Porque a gente vai comparar todos os canais agora, depois tem a parte mais técnica. Tudo bem, Marcos, então daqui a pouco a gente toca. Mas a gente está anotando todas as perguntas aqui também, tá? Então, pessoal, agora uma matriz um pouco mais densa, que a gente vai realmente comparar todos os canais. Eu acho que vale a comparação. Porque toda a nossa tecnologia a gente é baseada em ser agnóstico ao canal. Então, o nosso ponto aqui não é falar que, nossa, o RSS é o melhor de todos. Não, ele tem estudos, eles têm uso de caso muito mais interessantes do que outros canais. Mas é claro que às vezes o que você vai querer fazer é um SMS, ou às vezes um WhatsApp vai ser melhor. Os canais têm propósitos mais bem definidos nesse sentido. E acho que o ponto aqui é mostrar quão outbound, quão rico é o RSS nesse sentido também, tá? Então, antes de mais nada, em termos de desenvolvedor, né, o RSS do Google, o WhatsApp do Facebook, o Apple Business Chat, o ABC é da Apple e o SMS das próprias operadoras. Alguém perguntou isso, inclusive, uma das primeiras, do Marcos mesmo, inclusive, Marcos. O RSS não tem compatibilidade com iOS, é possível que tenha no futuro, mas por enquanto é literalmente Android only first, mas o que no Brasil não é um problema, porque acho que nos últimos estudos era o quê? Que 98% do Brasil é Android, né? E dependendo muito dos consumidores de vocês, da faixa, enfim, da renda, talvez tenha um pouco mais de iPhones, mas geralmente a maioria dos brasileiros tem Android mesmo, tá? Então isso por enquanto é um detalhe específico que só Android vai receber RSS, tá? O mais interessante aqui é que, como eu estava falando, o RSS é muito mais outbound, muito mais disparo ativos. Então é possível fazer sem restrições igual o WhatsApp. Para quem está acostumado, o WhatsApp ele é bem mais restritivo, ele tem que aprovar todos os templates que você está querendo fazer, ele tem um limite de volume de disparos também, e o Apple Business Chat, por exemplo, nem tem isso. Essa é a pergunta do Paulo. Paulo perguntou isso. O WhatsApp tem uma série de regras para mensagens ativas, justamente para evitar spam, incômodo aos clientes. Quais são as regras e restrições para envio? Quer falar um pouquinho, Silvio? Não sei como é que tá. Assim, eu posso dizer, falar do RSS, do Message, né? Então, o RSS, ele veio, né, com a evolução do SMS. Né? E o SMS, ele é livre de template, né? O SMS, ele é muito utilizado, como, né, o Thomas está dizendo, para criar notificações, né? Então, se você começa a pensar hoje nas oportunidades que você tem hoje do RSS, é um desafio bem interessante, que eu acho que é o ponto aqui dessa reunião hoje, né? Geralmente a gente não está habituado a entender quais são os casos de uso interessantes de outbound, de você, né, da marca para o cliente. Hoje, todo esse processo é feito por SMS. Mas o SMS hoje, ele não é conversacional, né? Então, se tornar um SMS... Então, se você pega todo o fluxo de SMS hoje e transforma isso para RSS, aí você tem um monte de oportunidades para você reduzir, né, o teu custo de atendimento, evitar clicar para o call center, ou até mesmo você fazer upsell, né? Você criar mais venda onde antes era um SMS e você não conseguia. Então a RSS tem isso, você não precisa de pré-aprovação, né? Você não precisa, talvez tem que respeitar, né, o opt-in, né, do cliente, né, do SMS, né, da LGPD. Eu acho que essa foi a grande diferença, Silvio, complementando aí, é que o Google ele foi no caminho de tá tudo liberado, ou seja, você pode mandar qualquer tipo de conteúdo, mas se o teu cliente mandar um stop, você tem que parar de fazer qualquer tipo de comunicação. Inverter um pouquinho o jogo aqui, né? Eu acho que tem um outro trade aí bastante importante, que é o seguinte: o WhatsApp, por ter uma criptografia ponta a ponta, né, a gente acredita que não se sabe o que está trafegando entre as duas pontas, né? O Google, ele fez o Google, junto com as operadoras, uma estratégia relativamente diferente, que é o quê? Existe criptografia, né, na comunicação, mas não é ponta a ponta, porque o Google consegue analisar. Nas conversas que são de empresas para pessoas, o Google consegue entender pelos seus algoritmos se o que está passando por lá é alguma coisa esquisita, se é mensagens não solicitadas ou padrões, né, padrões de spam, e aí ele consegue eventualmente cortar essa mensagem. Então, pelo WhatsApp, seguindo uma regra muito mais restrita, a criptografia ponta a ponta, ninguém sabe o que está acontecendo, ele é obrigado a fazer o quê?
pré-aprovar tudo que está indo. Então ele fala, isso pode, isso não pode, e que quem já mexeu com o WhatsApp sabe que existe uma certa burocracia aí para mandar algumas mensagens e não pode falar de um monte de coisa. Obviamente o Google ele segue um padrão internacional, né? O Silvio pode falar coisas como cigarro, droga, bebida, remédio, acho que política, essas coisas são restritas por natureza, principalmente as empresas americanas, mas de resto, assim, isso como o Tom está mostrando aí, jogos de azar, né? Mas de resto, assim, é meio que tá liberado, use com consciência e com parcimônia, porque existe algoritmos olhando se alguma coisa errada está sendo feita. Como o Wolf falou, a qualquer momento o cliente pode pedir para mandar um stop, mandar parar, etc e tal. E ele também avalia mais duas coisas, que é se as mensagens estão sendo se estão existindo interações, se as pessoas estão respondendo, querendo, né, lendo, etc. E você é meio que obrigado, né, a fazer algumas perguntas de star rating ou de NPS, enfim, ou de nível de atendimento para saber se o atendimento tá bom ou tá ruim. Se as pessoas começarem a falar tá ruim, começar a não responder as mensagens, automaticamente você também é penalizado. Então, é uma forma que escala muito mais, né? Diferente do SMS, que você não tem muito controle para depois, né, e o SMS tem outro ponto. Estava aqui vendo aqui a mensagem do Júnior, né? Ele pode virar um SMS, né? Mas a diferença é que o agente, quando você cadastra a tua empresa dentro do RCS, você cadastra a empresa. Então você não cria várias empresas, diferente do SMS que eu posso ter várias rotas, né? Eu posso sair por vários números, vários LLs encurtados, ou sem LL encurtado mesmo, posso ter chipeira, fornecedores de chipeira disparando, e no RCS não. Você aprova junto com o Google e com as operadoras o canal da tua empresa no RCS. E com isso você não vira um spammer, porque você não sai cada hora por uma rota, certo, Silvio? Certo. Alô? Oi. Estamos escutando. Certo, você manter pela mesma rota. E um ponto que é interessante também aqui, que eu acho que vale falar, é que a gente teve já uns parceiros já de operadora, não é reclamando, comentando sobre isso, é o bloqueio. Ou seja, o usuário no aplicativo, aqueles 3 botõezinhos lá em cima, você consegue bloquear a marca. Então, se o conteúdo não for um conteúdo que faz todo sentido para o usuário, se não que incomode muito, ele pode bloquear. E aí agora a gente não sabe como é que a gente desbloqueia, né? Então, assim, a gente não, bloqueia, a gente está tentando criar ações, processos de como é que dá para desbloquear aquilo. Então, é bom que não seja bloqueado. Então, de fato, sempre está mandar mensagem que é interessante para o usuário, né? E não abuse, né? Não seja uma conteúdo abusivo. Pessoal, tem várias... Não, excelente, Silvio. Tem várias perguntas que vamos respondendo ao longo também, porque essa tabela aqui vai acabar respondendo tudo, tá? Vocês conseguem me escutar? Tá certo, né? Excelente. Então, bom, antes de mais nada, em termos de riqueza de conteúdo, né? Tem áudio, imagens, vídeos, emojis, etc., igual todo mundo. A confirmação do recebimento, confirmação de visualização de leitura e etc. As coisas ficam mais interessantes aqui, quando ele tem navegação por botões, navegação por carrossel. HTML5 não tem, que é só uma coisa do Apple Business Chat, mas acho que por enquanto a gente não sente tanta falta. E tirando criação de grupos, visualizar quando alguém está digitando, pode ser um atendente, que seria interessante também, mas criação de grupos é mais para nossa utilização enquanto pessoa física para pessoa física. Mas aqui que as coisas começam a ficar interessantes, né? Que tem automação com chatbot, transbordo para atendimento humano. E aí, em termos de estratégia, é o que o Silvio falou, que a gente não deixou tão claro lá no começo, que o RCS é uma estratégia totalmente diferente do WhatsApp, que ele é feito via operadoras. Então a tecnologia da Google, o protocolo da Google, em parceria com as operadoras que vão fornecer isso, e nós, né, D1, somos brokers de RCS. Se o Fernando ou o Silvio quiserem explicar melhor, como se acharem... Sim. Não, eu posso porque o pessoal até levantou aqui um ponto interessante, que de fato é um protocolo, né, tipo o SMS, RCS. Exato. É um protocolo da indústria. O que o Google fez, o protocolo antigo é da indústria, e o RCS é um protocolo que, né, a turma aqui de Telecom sabe que tem uns 15 anos. Então é bem antigo o protocolo. E aí o que o Google fez ele criou um formato de como escalar esse protocolo, como é que ele escala isso, né? Então ele pegou o que são redes, que é um investimento
Na época era muito caro de criar rede de plataformas físicas, né, as operadoras, e por isso que isso não decolou, né? Então o Google ele democratizou isso, botou isso na nuvem, né? Fala muito de uma solução, comprou a empresa de AI, colocou isso na nuvem para facilitar essa implementação. E ele, junto com o ecossistema de Android, que temos aí operadoras, temos fabricantes de celulares, ele trouxe aí para que as operadoras entrassem nesse mercado, né? Ou seja, um upgrade nesse business de SMS A2P para RCS A2P. E, do outro lado, os fabricantes de celulares têm pré-carregado isso já na fábrica, né? Globalmente falando. Inclusive a Samsung também, a Samsung tem um aplicativo que é Samsung Message, que é um aplicativo dela, só que é conectado com, né, a nuvem do Google de forma transparente. Então, o usuário tendo o Samsung Message ou tendo o Android Message, ou ele baixou um Android Message no Samsung também, ele consegue receber o RCS e está disponível para receber essas mensagens das marcas. O volume hoje, a gente está chegando hoje, né, no volume de 30%, tá? Ele bateu a 30% da base de smartphone do Brasil. Então, assim, é o que a gente fala que 30% está crescendo muito. Quando você pensa assim, qual canal hoje eu consigo fazer um ativo com 30% da base de smartphone do Brasil? Então, eu te acho que o RCS é meio que único nisso. Então, ele vê que ele tem uma característica única de começar a conversa com as marcas, e é um volume que está crescendo muito e não para de crescer, tá? Então chegou a 30%, então isso aí está super acelerado. Se não me engano, no início do ano a gente estava com 17, 18%, está super acelerado isso. Então acho que é por aí. Excelente. Então aqui, um outro detalhe também que eu acho interessante, que ao contrário de todos os outros protocolos e tecnologias, o RCS é aberto para operadoras e desenvolvedores, que é mais a característica da Google mesmo, né? Tem uma documentação muito completa, já que a gente está falando aqui para pessoas de tecnologia também nesse sentido, que eu acho que vai abrir para muitos outros tipos de aplicações e usos de caso também, à medida que as pessoas forem explorando essas possibilidades. Então isso aqui também é uma coisa que eu acho que é um diferencial muito grande nesse sentido, tá? E aqui, a última linha da tabela, assim que desaparecer, é o Zero Rating que a gente acabou de comentar, né? Que 99% das operadoras estão fazendo de graça para os consumidores. Por fim, o último slide é o que mais deixa claro algumas diferenças críticas, é que o RCS também tem uma conta verificada, do mesmo jeito que a gente valida uma conta WhatsApp, você também tem que homologar, tanto cadastrar sua empresa, quanto cadastrar um agente de RCS, a gente vai falar um pouco mais disso mais pra frente, mas o mais interessante é que ele autoriza campanhas sem cadastro prévio, de alto volume, autoriza disparos para promoção, marketing e cobrança, que é o diferencial de maneira geral dessa tecnologia. Acho que toda essa tabela aqui pode ser resumida nisso. É um canal muito rico, conversacional, que permite esse outbound, que permite a empresa ir até o consumidor dela. Então, um canal muito mais de marketing direto, muito mais de performance, tem muito resultado nesse sentido, né? Como eu falei, disparos de alto volume sem controle prévio, e só repetindo o que o Fernando falou, restrição clássica de bebidas alcoólicas, cigarros, etc. Tá? E aí, já respondendo a pergunta do Towers, José Torres, o custo para disparativo é médio. O custo para disparativo é mais baixo do que o WhatsApp nesse sentido, e o recebimento é médio também. Ele é um canal mais moderado, digamos assim, até porque esse recebimento a gente não vai explorar tanto aqui, mas existe uma estratégia para o recebimento não ser tão barato assim, porque existe o Google Business, o Business Messaging, o Business Chat, na verdade, né, o BM Chat, que é onde a pessoa pesquisa no mecanismo de busca da Google e cai num chat também. Então o Google está complementando o RCS com outros canais também em torno disso, tá? E uma coisa interessante também, que não tem um custo atrelado ao dólar, né? Para quem está enviando milhões de WhatsApps por mês com o nosso real bem desvalorizado, isso é um diferencial importante também, porque quando a gente está falando de 5, 6 centavos de dólar por WhatsApp, a gente nunca sabe exatamente quanto isso vai custar, se vai ser 20 centavos ou se vai ser 40, 45, 50 centavos nesse sentido também. Então é muito mais instável nesse sentido. Abrindo essa thread de custo aí, acho que teve mais de uma pergunta relacionada a isso.
Quem conhece o custo do WhatsApp, ele segue mais ou menos a mesma lógica de quando um cliente responde, né? Isso abre uma janela de 24 horas de conversação, e aí todas as mensagens trafegadas nessa janela não tem custo, então é muito parecido, né, com o do WhatsApp. Mas o envio ativo, eu diria que é bem mais barato que o WhatsApp. Inclusive agora, né, as operadoras se juntaram aí e tal, e estão fazendo um preço promocional até a virada do ano. Eu diria que é mais próximo do SMS do que do WhatsApp. Exato. Mas o que vem acontecendo na indústria, acho que quem é usuário de SMS, hoje bastante, e de WhatsApp também, WhatsApp nem tanto, mas SMS, o que a gente está vendo é uma evolução dos preços, onde a cada 3 meses, mais ou menos, as operadoras se juntam e falam, agora o SMS aumentou 30%. Aí passa mais tempo, agora o SMS aumentou mais 30%. Então agora é mais opinião nossa, porque a gente não conhece muito da estratégia de preço de todos os lados, mas a gente acredita que, aí é mais uma opinião minha do que qualquer coisa, mas que o custo do SMS e do RCS devem se igualar num futuro próximo, tá? Por quê? Nós estamos falando de um RCS hoje num volume baixíssimo, que começou praticamente esse mês passado, ainda não se trafegam nada perto de um volume de SMS, e já tem um custo ali não tão exorbitante perto do SMS. E na medida que o SMS vem aumentando, e o volume do RCS aumentando também, essas coisas eu acho que ele tende a se igualar. E se eu fosse as operadoras, eu já jogava fora logo. Só não joga fora SMS porque tem que funcionar para iOS, né, Silvio? Acho que o Google quer que só exista RCS. Eu posso complementar também, que é interessante, sobre o preço. Assim, também, obviamente, o Google entra nesse ecossistema como parceiro tecnológico, né, enquanto que a operadora ela entra como parceiro comercial, né, parceiro que define o preço. Mas o que eu posso compartilhar com vocês, o sentimento, né, que a gente percebe é que a ideia é justamente, está acontecendo agora um processo de é caro ou barato. Então as operadoras estão muito atentas para entender quais são os resultados, né, que a D1, né, os outros parceiros estão trabalhando para justamente entender qual é o retorno que a marca está tendo naquele envio de RCS, para entender o que é caro e o que é barato. Então eu acho que vocês, vendedores, querem também trabalhar com a marca, né, o cliente de vocês, entender, fazer as soluções e conseguir trazer uma redução de custo, né, um aumento de receita, e ver o quanto que isso, qual é a equivalência disso, quantas vezes de mais, né, quantas vezes de menos, né, de custo vocês estão trazendo. E a partir daí, as operadoras isso vai influenciar muito o preço. Então eu entendo que, no final, as operadoras vão se adaptar muito ao que a ferramenta traz de valor para a marca. Tá? Então, se trazer muito valor, pode ser preço aumento. Se trazer pouco valor, pode ser preço abaixo. Então, vai ficar nessa linha. Agora sim, pessoal, vamos falar um pouco mais de tecniquez. E aí, realmente, eu confesso que eu vou ter que trazer Wolf, Steller e Silvio para me ajudarem aqui, que é literalmente explicar como que ele funciona em termos de tecnologia mesmo, tá? Wolf, Steller, com vocês. Vou lá. Então, só partindo aqui do meio, o RBM Agent é o que a gente cria dentro da plataforma do Google, que é a conta verificada da empresa. Então, aqui eu vou criar o logo da empresa, vou botar o termo de uso, o site, o telefone da central. Então, tem algumas informações obrigatórias para eu dizer que a empresa é a empresa. E depois, a gente pega essa conta aqui, na hora que a gente cadastra, o Google manda um e-mail para o responsável dentro da empresa. O responsável fala, olha, realmente essa conta é minha, e valida depois todos os processos com as operadoras. Então, as marcas não precisam ir operadora a operadora fazer a validação do agente para poder entregar nelas todas. Isso já é feito por nós e pelo Google. Uma vez verificada aqui o agente da empresa, a gente cria a rota de ida e a rota de volta. A rota de ida é uma API do Google, e a volta é um webhook para a nossa aplicação. A solução que o Google tem tecnológica aqui, ela é muito interessante porque a gente não precisa ter dockers do nosso lado, ou ter containers aqui, ou ter infraestrutura
para gerir os agentes, né? Diferente de outros canais onde a gente precisa gerir as filas. Então, no Google, eu só tendo a API e o webhook, a gente construiu o nosso lado. E depois, dentro da nossa plataforma, né, a plataforma de orquestração e conversação, os nossos clientes conseguem montar os robôs que vão atender e montar as jornadas ativas. Então, subir um mailing via CSV ou usar a API para subir um disparo, usando todos os componentes ricos que você tem para disparar. A gente optou por uma estratégia de tecnologia que é não criar uma documentação diferente daquela que o RBM API fornece. Então, a forma como a gente tem que mandar um conteúdo rico, um calendário ou um carrossel é exatamente a mesma que está na documentação do Google. Então, a gente optou por fazer o payload no mesmo formato. Com isso, facilita para as empresas também, porque quando o Google atualiza a documentação, a gente não precisa gerar uma nova documentação para a nossa plataforma. Isso fica atualizado sempre na plataforma. E aí a gente criou uma outra forma de utilização desse modelo, que é o que a gente está chamando aqui dos ISVs, né? Que parceiros, empresas, outras tecnológicas que querem usar esse modelo todo do RCS usando a nossa API. Então, ele não passa pela nossa plataforma de orquestração e conversação. A gente criou aqui uma plataforma à parte para ele ter somente as APIs de disparo e volta. Então, com isso, ele orquestra, o parceiro aqui orquestra do lado dele qualquer jornada e usa o nosso caminho aqui para a comunicação com o Google. Alguém quer complementar? Exato. Fernando, quer complementar alguma coisa ou podemos tocar? Ótimo. Então, falando no RBM Agent, a gente fez uma timeline bem simples de começar a usar essa tecnologia. Na verdade, algumas coisas aqui podem ser feitas em ordens diferentes. Vocês podem ou escolher primeiro a jornada que vocês querem experimentar a tecnologia, depois cadastrar a empresa, depois cadastrar o agente e depois disparar, ou podem escolher a jornada no final, isso é menos relevante. E uma coisa que a gente não falou aqui também que é interessante, que é o Capability Check, que algumas pessoas perguntaram isso, que é a tecnologia que o Google fez muito interessante nesse protocolo, que é antes de disparar um RCS e retornar um erro, que é o que o WhatsApp faz, o Google consegue dar um ping lá no consumidor, lá no dispositivo do cliente e fala assim, e aí, você tem RCS? Qual que é a versão do seu Android? Você consegue carregar um card? Você consegue carregar um carrossel? Você consegue fazer integração com agenda? Então esse Capability Check é interessante, ele pode ser feito a qualquer momento, que é exatamente para ver quanto da base consegue usar aquela tecnologia. Pode falar, Wolf. E isso permite o fallback para o SMS, que dentro da nossa plataforma, quando você sobe uma campanha, uma jornada, você pode definir qual que é a mensagem que vai, se ele tiver o RCS, e a mensagem de fallback, que é ele não tiver o RCS, mas eu preciso enviar aquela comunicação, e aí eu mando o SMS tradicional para aquele cliente. Então eu não preciso ficar preocupado que o cliente não vai receber a comunicação porque ainda não está em 100% da base. E isso acontece tanto para os usuários que têm Android, que o RCS ainda não está habilitado, quanto para o iOS, que vai receber a mensagem padrão. Aqui é um exemplo de como é que retorna uma lista com todas as funcionalidades que aquele dispositivo suporta. Então, o número X do Fernando Wolf, o que você sabe sobre ele? Bom, ele aguenta um rich card, ele aguenta um carrossel. Ah não, criar calendário, evento no calendário ele não aguenta nem discar para ninguém, mas abrir uma OpenURL, compartilhar e ver uma localização ele aguenta. Então vem um relatório bem específico das capacidades, das funcionalidades que aquele dispositivo suporta também, que dá para fazer uma estratégia bem específica também, tá? A gente vai fazer uma demonstração já, acho que só tem mais uma coisa interessante que é para mostrar aqui, que é tem um pessoal pedindo para mandar uma demo. Não sei se o Plínio consegue mandar, ou por você mesmo, então, não sei se o Plínio tá aí, eu não vi. Wolf, talvez. Não sei se a gente tem que ser o tester de RBM ainda, Fernando, então não sei se a gente pode fazer. Ah, tá. Você acha, Wolf? Acho que direto a gente não consegue fazer. Eu vou mostrar para vocês agora, a última coisa que eu vou mostrar é essa questão do agente,
para vocês entenderem. Então, para cadastrar é simples, é o nome do agente, as cores, a paleta de cor que você quer, a logo, e aí tem todo o telefone, o site e outras opções aqui que eu vou mostrar para vocês aqui agora, tá? Wolf, quem sabe fazer ao vivo? Um ponto aqui, que o cadastramento do agente, ele não está relacionado a nenhum número da central. Então, só para a gente não comparar com o tema do WhatsApp. O tema do WhatsApp você tem um número de telefone que é a tua conta na empresa. O RCS não, ele é um agent que não está vinculado com o 0800 ou com o 4003 e assim por diante. É só um agente dentro da plataforma. O outro ponto importante que a gente não comentou o usuário só consegue conversar com a empresa via RCS se alguma vez a empresa tenha enviado pelo menos uma mensagem para o usuário. Então, ele não tem como find uma empresa dentro do canal de mensagens. A gente tem que ter enviado pelo menos uma mensagem. Vamos fazer a demonstração aqui, Tom, para ficar mais... Então, peraí. Deixa eu entrar no... Consegue compartilhar a tua tela aí do celular? Sim, só um segundo. Vou entrar aqui agora. Só um segundo. Eu vou disparar os testes aí para as duas pessoas que pediram, tá? Ótimo, vou compartilhar minha tela aqui agora. Todos estão vendo a minha desktop aqui, né? Sim. Wolf, mete bronca que a gente vai mostrar para vocês. Aqui na esquerda embaixo é o mensagens do celular dele, que é a aplicação de recebimento de SMS. E quando a gente dispara uma mensagem, ele vai entrar um push. Olha lá. Então veio um push, veio com o conteúdo da mensagem inicial e eu mandei uma mensagem que tinha uma imagem, um título, um conteúdo, uma descrição, 2 botões, e ele pode mandar aqui, você pode mandar um oi. Então eu poderia ter a opção de clicar nesses 2 botões, mas ele também entra dentro do robô para eu ajudar ele com outros temas que eu posso ter aqui dentro da aplicação. Então, por isso que eu envolvo um canal de outbound na mensagem que eu queria, e se o cliente quiser entrar em contato comigo aqui, ele também vai ser atendido pelo meu saque ou pela solução que eu montei de bot, né? Ele perguntou como funciona o canal, eu dei como funciona o canal e assim por diante. Agora, acho legal. Vou mostrar lá em cima também, né? Exato. Olha aqui, gente. Aqui porque a gente já recebeu muitas mensagens, mas olha aqui, ó. Tem a logo certificada, uma tagline. Se eu clicar aqui, é um negócio verificado pelo Google. Se eu clicar nos 3 botões e ver mais informações, tem todas as informações sobre aquele negócio que a empresa decidiu compartilhar. E volta para tua mensagem, só para você mostrar como é que tá dentro das outras mensagens. Exato. Então tem tá vendo aqui, o SMS normal, né? Cliente oi, tem um especialista aqui, ó. Bom, não faço a mínima ideia, parece que foi a oi, mas eu não tenho certeza, né? Então tem outras mensagens normais nesse sentido, certo? Boa, Tom. Pessoal, só um segundo, deixa eu voltar para a nossa apresentação aqui. E só para lembrar também, né, Tomás, pessoal, que tem lá o botão de porção de DIT1, DIT2, que você pode botar também botões, né? Pode botar botões também com emoji e tal. Muito bem lembrado, Silvio. Na verdade, esse nosso exemplo ainda está conversacional, como se fosse um híbrido do WhatsApp, mas o objetivo é que sejam todos botões mesmo, você não tem que escrever nada nesse sentido, tá? Pessoal, dito e aí isso... a gente fala muito, né, só para pegar esse gancho já, Thomas, o que é interessante também é que como o RCS ele funciona muito com botões, ele é uma ferramenta muito boa de performance, ou seja, venda, porque você vai apertando o botão, vai carrossel, você vai selecionando tudo, então você começa não é algo muito forte como Customer Care, né? Você começa a ser conversacional no sentido de falar machine learning, não, ele é muito focado em botões onde você orienta o usuário, o carrinho de compra, para onde você quer. Exato. Pessoal, 1 hora cravada de demonstrações e explicações. Agora realmente a gente quer escutar vocês, quais são as dúvidas. Na verdade a gente já tem várias, a gente pode selecionar
enquanto isso, mas quem tiver mais dúvidas podem tirar também. Inclusive, se sentirem à vontade, podem tirar do microfone e perguntar. Vamos passando pelas perguntas aqui, ver se respondeu todas. Eu tô vendo uma lá no começo que era sobre se a TIM já tinha implementado. Então, o Silvio pode complementar, mas as 4 majors aí já implementaram e já estão ativas. TIM, Já. Claro, com Nextel, Vivo e Oi. Exato, todos já estão implementados. Inclusive a Nextel, antes, né, de ser adquirida pela Claro, também já estava rodando, e agora com a Claro também. Ou seja, eu entendo que eles estão no momento de integração de processos aí, né, com uma empresa só, mas na rede da Nextel também já funciona, e todas as redes do Brasil. O Wolf, essa pergunta aqui, ó, do Fred. Essa implementação, widget, banners, etc., pode ser um link de um conteúdo web padrão, HTML, CSS, etc.? Não, ele não é um HTML5, eles já são componentes que o Google desenvolveu. Então, temos que seguir a documentação, que são os cards, os rich templates, e o calendar e assim por diante. São todos aplicações já desenvolvidas pelo Google. Não dá para colocar lá um HTML5. Então, por exemplo, nesse aqui, se eu tenho aqui um botão, é um botão. Não tem como eu criar 4 botões, né? Se o componente for o componente de um botão. E só para também complementar esse ponto do Wolf aí, é que também, assim como, né, o RCS é um protocolo também da indústria, a indústria também ela especificou como é que deveria funcionar aí o protocolo de RCS Business, que assim, o RCS é 2T, né, como a gente conhece, né? Então, todo esse protocolo, como ele funciona hoje, ele funciona também, se for um Samsung Message, funciona com a mesma carinha, então é a forma de criar algo standard, né, do mercado, né? Então, isso está dentro do protocolo também de RCS, tá? Todas as especificações, e lá, por exemplo, um dia tem, hoje não tem HTML5. Quando você entra em alguns sites, acho que a própria Wikipedia lá, se você entrar no artigo sobre o RCS, ele fala de tudo que foi implementado, roadmap, coisa que estão pensando, porque como é um protocolo, acho que tem um, tipo Linux, assim, né? Tem um pessoal decidindo ali o que entra, o que não entra no roadmap, então tem bastante coisa para sair ainda, né? Exato. Gustavo Mota perguntou, um usuário de iOS pode baixar o app do Google e receber RCS? Não, mas como a gente falou do ecossistema aqui, tem o BM Chat, né? Se você... Não vai dar para testar agora, mas enfim, isso daí logo mais vai entrar no ar. Você digita o nome de uma empresa no Google. Hoje, se você digitar D1 ou Smarker também, se não me engano, no seu Android, no Google, você vai ver que já aparece na própria página de search um link para mensagens. Não sei se o Tom consegue mostrar aí. Vou fazer isso aqui agora, peraí. E aí, você abre um chat, o chat, né? Então é a pessoa te procurando no Google e em vez de te ligar, ela te manda uma mensagem, aí entra um bot, entra um humano e conversa com ela. No iOS, isso te joga para o Google Maps, olha só. Então aparece um ícone de mensagens, quando você clica ele abre o Google Maps e dentro do Google Maps você bate papo lá com a empresa e conversa. Então não é o RCS, mas você consegue, olha só, o Tom tá mostrando aí, você digita lá no seu Android, abre o browser, né? Tá vendo ali, ó? O segundo ícone é um ícone de mensagem. Vou clicar agora no Mensagens. Ele abre um outro canal desenvolvido que eu posso conversar aqui também. E poderia ter um robô, poderia tal. Exato. Mas esse é um canal mais inbound, né? Quer dizer, a pessoa te procurou no search e aí você jogou ela para aí. Lembrando que esse canal também, tá, pessoal? Esse canal é um canal que tem carrossel também, ele tem botões, né? Você pode compartilhar também a localização, tem a série de funcionalidades também do parecido com o RCS. E aí funciona para iOS e para Android. Então, respondendo aqui no iOS, esse canal que é o BM Chat, ele vai funcionar dentro do Google Maps. E quando você procurar uma empresa no Google Maps, da mesma forma, lá ele aparece o mesmo ícone lá de mensagens. Então, dentro do Maps no iOS, né? Mais dúvidas na fila? Essa estratégia aqui, se o Google tem alguma estratégia,
para substituir, né, o RCS e substituir o SMS, se haverá um incentivo de migração. Na verdade, está tendo, o Silvio pode falar um pouco mais aí, mas já vem um tempo já, operadoras, fabricantes e Google fazendo um grande esforço aí, né? E esse número semanalmente ele cresce, né, Silvio? Aos milhões, assim, aos milhões. Então, a Samsung, que é um grande Samsung, LG, todo mundo lá incentivando, já vir pré-instalado, já vir funcionando, né, Silvio? Exatamente. E aí a gente pode ver sempre as operadoras fazendo um zero rate do serviço quer dizer, cada operadora faz o zero rate do serviço, justamente ela está claramente fazendo aí um posicionamento de ajudar a aumentar a penetração do RCS, né, e ela de fato quer ajudar a acelerar essa troca, né. Eu acho que a SMS sempre vai existir, né, um caso ou outro e tal, mas de fato o RCS, porque o mercado hoje, as marcas querem hoje, é uma coisa mais conversacional, né, então as operadoras entendem isso também. Uma outra pergunta aqui, você sabe de cabeça qual que é a versão? A partir de qual versão do Android que funciona? É a partir do Lollipop, a versão Lollipop, então, e digamos que Lollipop hoje, a penetração hoje do RCS elegíveis está em 94, 95% da base Brasil. Então já são compatíveis. É só entrar no Play Store e baixar o aplicativo e instalar ele como padrão. Ele vai receber a mensagem da operadora de tornar ele como um serviço, se o usuário quer ter um opt-in, né, se ele quer ativar o serviço de mensagens de avançadas, né, o RCS, de sim. E aí lá em configurações, nos 3 botões lá em cima avançado, você vê lá que o chat está ativo. Tá. Então a pergunta vai estar disponível nativamente? Acho que todos os novos agora, dos principais fabricantes... Todos os novos hoje... isso também faz parte do dependimento Android, né? Então, qualquer fabricante, eu quero ter uma aplicação, quero ter licença Android no mundo, ele precisa ter, até por causa do ecossistema, né? Ele não precisa ter do Google, tá? Ele precisa ter algum tipo de aplicativo SMS que seja compatível com o RCS, os novos. Então, já tem precarregado. O que você está falando no começo é que a Samsung desenvolveu um específico, que é o Samsung Messages, é isso? Isso, a Samsung desenvolveu dela, o Samsung Messages. E aí a gente trabalhou, integrou, fez toda a parte de IoT, de integração, de fim a fim. E aí hoje, de forma transparente, ela está trabalhando, os aparelhos novos, né? E isso é muito por operadora, né? Cada operadora vai liberando o serviço. Então hoje no Brasil, em momentos diferentes, as operadoras liberaram. A Vivo, por exemplo, liberou na frente. E aí aparelhos Galaxy, família Galaxy, e família linha J, que é uma grande linha de volume da Samsung, já estão compatíveis. E ela tem feito muito trabalho de atualizar também over the air, fazer atualizações. Agora uma dúvida aqui, se eu comprar um Samsung, eu posso ir na Play Store e instalar um aplicativo de mensagens do Google? Vai ficar os dois aí? Eu ia dizer isso, na verdade você pode instalar qualquer que tenha a tua aplicação, você instala e bota, assim, você baixa no Google, vai no Message, baixa no Play Store lá, do Google, e você coloca como padrão. Você bota como padrão. Entendi. Senão vai cair em duas caixas postais. Não funciona. Né? Exato, tem que botar um padrão. Você quer deixar como padrão, e aí deixando como padrão, todas as mensagens vão pro Message. Exato. Entendi. Você né, Gustavo? Sim, estamos de tudo quanto é jeito. Uma pergunta pro Silvio, já respondi aqui, mas enfim, se todo mundo vai ter que passar por um broker. Por enquanto, né? Sim, por enquanto, eu acho que sim, porque é como os operadores trabalham hoje, né, então eles centralizam isso, então as escolas dos parceiros, então a D1 é dos parceiros também, então é assim que eles funcionam, né. As operadoras, elas não conseguem lidar com múltiplos ou, sei lá, dezenas ou centenas de fornecedores, então ela escolhe, como ela fez com a SMS historicamente, né? Ela escolhe ali uns 4, 5 e toca. Então é assim que está começando a RCS. Exato. O Guilherme Costa falou: baixei o app Message no meu celular, habilitei o chat, gostaria de ter experiência como usuário. Acho que aí vai ter que esperar um pouco os cases da Black Friday. Dependendo, a gente vai te mostrar. Nós disparamos alguns testes aqui agora e funciona da seguinte forma, tá? Se você acabou de baixar o Message agora, ele leva pelo menos meia hora, 1 hora, às vezes, para ter uma atualização aí e você conseguir começar a receber. Porque você tem que definir como padrão, isso
meio tem que se propagar, vamos dizer, tá? Não é bem o termo, mas é como se tivesse que propagar. Então, agora, se a gente mandar nesse exato momento, você não vai conseguir receber se você acabou de instalar o aplicativo. Nós enviamos aqui para algumas pessoas, Everton, Silvio, Daniela, Luiz, e esses celulares não suportam RCS nesse momento. Então, o ideal seria instalar o aplicativo, definir como padrão, para que possam receber. E se tiver feito agora, como eu falei, não vai funcionar nesse exato momento. Esse número vale a pena falar, né? Quer dizer, de uma base de 100 mil, 1 milhão, na média lá 30, 35, 40% vai receber. Não sei se os últimos testes que nós fizemos agora para os preparativos aí de Black Friday aí, teve base que chegou a dar 40% já, tá? Então, esse número está crescendo. Receberam. Depende. Então, uma pergunta importante aqui, ó, o William Augusto e o Júnior Lopes, vou juntar as duas, né? Quem são os brokers, né? Então, falou que usa a Infobip. Então, a Infobip é um broker. Então, a Infobip, a Zenvia, a Wave, a Take, a D1. Então, essas são as empresas que, historicamente, são empresas de mensageria de alto volume, que se habilitaram junto às operadoras para fazer isso. E, respondendo a pergunta do William, se é obrigado a usar o sistema de chatbot da Smark? Não. Então, são dois produtos diferentes, né? Você usa o RCS, quando você contrata um broker, você vai usar a tecnologia do RCS, se você for um desenvolvedor de chatbot, você vai desenvolver o seu chatbot. Tanto que a D1, a Take, a Infobip, a Zenvia, todas elas têm soluções de chatbot também, mas também tem suas soluções de broker, né? Então, são coisas que não são atreladas, né? Uma coisa na outra. A diferença uma pena a restrição a medicamentos. Acho que tem alguém de farmácia aí que quer vender remédio. Tem que falar com o Silvio lá e liberar de mim, né? De mim. Liberar não, medicamento, álcool, né? Tem restrições. Senão vira festa. Acabou as perguntas aqui. Acabou? Excelente, pessoal. 18 horas e 12 minutos. Eu acho que vale dizer também que quem tiver ainda alguma dúvida, tiver interessado em saber mais, entender, nossa, a minha situação é essa, tenho uma empresa de tal tamanho, quero usar para tal jornada, envie um e-mail para jornadas@d1.cx que a gente tira todas as dúvidas que vocês quiserem em relação a como implementar essa tecnologia, a como experimentar talvez também para vocês pessoalmente no celular de vocês. Então, caso vocês tenham alguma dúvida, entrem em contato conosco que vai ser um prazer tirar todas as dúvidas que vocês quiserem. Dito isso, Fernando, Steller, Silvio Pegado, Wolf, Candian, alguém quer dizer mais alguma coisa? Não, acho que tem que se preparar de duas formas, né? Porque o agente também não é aprovado instantaneamente. Ele leva um período aí, quem está acostumado a mexer com o WhatsApp sabe, né? Vamos considerar aí, o Candian deve ter uns prazos aí, mas entre 1 ou 2 semanas, né, Candian? Entre cadastrar um agente, cadastrar a empresa. Então, tem que planejar um pouco. Se quiser fazer para o Natal, começa agora. Eu acho que o Capability Check é um negócio interessante para tirar um pouco dessa dúvida. Então, esse é um negócio que, poxa, tenho aqui uma base de 100 mil, de 500 mil. Você viu o que o Candian falou? Já tem cliente que dá quase 50%, poxa. Então, metade da sua base vai conseguir receber mensagens ricas e vai fazer com que você diminua custos se você está mandando WhatsApp hoje. Então, esse Capability Check é um ponto importante de partida. Receberam aí o Guilherme, William, Alessandro e Júlio. Receberam o RCS. Desculpa. E tem as operadoras, né, principalmente, junto com o Google, todo mundo aí fizeram um preço promocional até 31/12. Então, para testar, para começar, para ver qual é que é, para ver como que vai usar o ano que vem numa estratégia de produto, de comunicação com o cliente, engajamento, acho que daqui para o final do ano é o momento aí. Eu queria também complementar aqui, Thomas, eu acho que para quem quer começar, e eu acho que justamente o desafio é definir o caso de uso. Eu acho uma forma de você definir, se você manda SMS hoje, é uma ótima forma, você consegue ver, cara, que eu mando SMS hoje, imagine que cada SMS que você manda hoje, ele poderia ser uma oportunidade de venda, né? Então, se você consegue pegar
esse universo de notificações são enviados, né, o tempo todo da marca para o cliente. Pensa em pegar, por exemplo, a notificação e transformar isso numa forma conversacional. Então, que eu brinco assim, se eu sou um banco e eu fico recebendo, que muita gente às vezes se perde nisso, né? Não, mas eu não tenho caso de uso, esse SMS é muito velho, não tem caso de uso. Não, se eu sou um banco, eu recebo notificações de quando eu faço transações no meu celular porque comprei um produto numa loja. Por que eu não poderia chegar nessa notificação, criar um botão de isso é uma fraude, eu não reconheço, tal? Imagina se você cria um botão, você diz que aquilo é uma fraude, antes de usuário, antes de o fraudador, né, fazer aquela compra, ou antes, quer dizer, tentar de alguma forma estornar aquele valor, ou você não precisar ter que ir para um aplicativo seu, entrar naquele botão extoso, ou você não ter que ir para um call center, esperar o custo do call center. Então, o SMS é um caso simples, vai pegar e transformar ele em RCS, tem um ganho gigantesco. Então, assim, eu acho que esse exercício é muito válido. Tá? E obrigado novamente aí pelo convite, pessoal. Nós agradecemos a sua presença, Silvio. Wolf, quer falar alguma coisa? Não, eu acho que em cima desse ponto do Silvio é a questão de que assim, a gente renovou a performance do SMS, né? Se a gente estava com um SMS que ao longo dos anos veio caindo a performance de cliques, de visualização do SMS, isso foi renovado, seja por conta de você ver o logo da marca, você vê o nome da marca logo que cai para você a mensagem, seja porque o conteúdo é muito mais rico. Então, nos primeiros testes que a gente fez, as taxas de conversão nos diferentes tipos de comunicação são muito maiores do que o SMS. Então, eu acho que aqui um recado a gente tem que voltar para a prancheta nos business plan, que fazia da conta se o SMS valia a pena ainda disparar 3 centavos, 4 centavos, a conversão agora muda totalmente. Então, vale a pena o teste porque o ponteiro mudou. E obrigado, então, pelo evento e todo mundo aí que participou. Também agradeço a presença de todos. Pessoal, acho que vale repetir, pela estratégia da Google tem um preço promocional nesse ano ainda. Então, como eu falo, todo mundo revendo estratégia de comunicação digital, já que a pandemia acelerou isso tudo. Então, confiram essas oportunidades também, que acho que vai ser interessante começar o ano que vem adotando essa tecnologia. Tá? Agradeço muito a presença de todos. Quem quiser tirar dúvidas, entre em contato conosco pelo jornadas@d1.cx. E até a próxima, pessoal. Ótima noite e ótima semana para vocês. Valeu.